Amém. Amém. Deus abençoe. Gostei de ver o Guilherme aqui porque ele traduz até o ritmo. Bênção do Senhor. Abra sua Bíblia aí no texto de Lucas, capítulo de número 19. Vamos ler os versículos 41, 42, 43 e 44. Lucas 19, 41, 42, 43 e 44. Eu vou fazer a leitura e aí o irmão, com sua Bíblia, o seu celular. Eu acho que acompanhar pelo celular é legal, mas eu ainda sou daqueles que gostam muito do papel, de marcar, de grifar, de escrever, não é? Eu já sou antigo mesmo, né? Tem jeito. Então, diz assim, Lucas 19, 41. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse, ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Vamos pensar à luz desse texto, uma mensagem com o título: Cristo, o Redentor. Braços abertos, coração dilacerado. Nós vamos orar ao Senhor neste momento e vamos orar pela Maria, que Deus possa abençoar na cirurgia que ela estará realizando amanhã. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, agradecemos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê uma clareza espiritual, Espírito Santo, de poder entender o que a Tua palavra tem a nos dizer. Senhor, pedimos pela Maria, a irmã da irmã Meire, abençoa na cirurgia que ela fará amanhã. Abençoe o Carlos Henrique, abençoe a Lígia, abençoe a Antônia, abençoe a Graça, abençoe o Lindolfo, abençoe a Jacila, abençoe, Pai, a irmã Juraci, a todos, a Fernanda e tantos outros irmãos que estão, ó Pai, precisando e contando e recebendo da Tua provisão, da Tua graça e da Tua unção de cura. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Cristo, o Redentor. Braços abertos, coração dilacerado. Esta mensagem veio ao meu coração pela ação do Espírito Santo de Deus, claro, mas à luz do que nós temos infelizmente visto acontecer na cidade do Rio de Janeiro, não somente na nossa cidade, mas em especial na nossa cidade, enquanto a questão de violência. Quando nesta terça-feira passada, infelizmente, todos nós fomos tomados por uma surpresa muito ruim do que aconteceu em uma comunidade próxima aqui, na nossa cidade, com tantas pessoas mortas. Eu fui pastor numa igreja ali próxima, a Igreja Batista Filha de Sião. Cansei de adentrar naquela rua que é a tal da Joaquim de Queiroz, na Nova Brasília, no Morro do Céu, né? No Morro da Baiana, na Nova Brasília, e realmente é um lugar onde tem muito foco de violência e muitas pessoas carentes do Senhor Jesus, como em tantos outros lugares. Então eu quero usar este símbolo turístico que nós temos na cidade do Rio de Janeiro, que é o Cristo Redentor. Não sei quantos já, quem conhece, quem já foi lá. É muito lindo, né? Muito lindo. Cristo Redentor, colocado então naquele alto ali do Monte das Paineiras, em que você, ao chegar lá, tem uma vista muito linda da cidade do Rio de Janeiro. Olhando de cima, olhando de longe, olhando esteticamente, é tudo muito lindo, é tudo muito bonito. A cidade do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, é uma cidade, em termos de topografia, muito linda, talvez uma das mais lindas, ou a mais linda do mundo, eu não sei, mas é uma cidade muito bonita. Mas, olhando de cima, com o olhar humano,
nós não conseguimos imaginar, naqueles pontinhos de luz que nós contemplamos ser à noite, ou naquelas inúmeras casas, apartamentos e edifícios durante o dia, o que acontece? O que está acontecendo em cada lugar, em cada região? Sabemos pelos dados estatísticos, pelas notícias, que a todo momento na cidade, nós temos muita ação de sofrimento, de violência, tem muita gente sofrendo. Fato é esse, tem muita gente sofrendo, tem muita gente precisando do Senhor Jesus. Ali está, portanto, uma estátua que não vê, que não sente, é uma estátua, é um símbolo, mas podemos entender que para além do que não vê, está um Cristo que vê. O Cristo que é o Cristo Redentor, né? O Cristo, o Redentor, no sentido de que é aquele que veio ao mundo para nos redimir, ou seja, para nos livrar das consequências dos nossos pecados. Este Cristo, o Redentor, que veio ao mundo para nos salvar, ele, no olhar para toda a cidade, para todos nós, ele tem um olhar que, penso eu, entristece o coração dele, ao ver tanto sofrimento, ao ver tanta violência, ao ver tanta morte. Cristo, o Redentor, é aquele que morreu de braços abertos na cruz, é aquele que sempre esteve com seus braços abertos e está para receber toda e qualquer pessoa. No ministério do Senhor Jesus terreno, nós observamos muito claramente que Jesus, com braços abertos, recebeu uma mulher colocada e taxada como adúltera para ser apedrejada. Ele, então, frente aos acusadores, diz: quem não tem pecado, que lance a primeira pedra. Foram, então, deixando as suas pedras, ficou Jesus com esta mulher, e ele para ela olhou e disse: alguém te condenou? Nem eu. Vai e não peques mais. Não deu nenhuma bronca, não deu nenhum carão, não passou nenhum sermão, apresentou a ela com braços abertos a graça do perdão. E assim com toda e qualquer pessoa, comigo e com você. Cristo, o Redentor, de braços abertos, recebeu as crianças, quando elas vieram na irreverência delas, e eu penso, pulando, saltando em cima dele, quem sabe até nesse movimento, tirando o equilíbrio para ele poder cair. Frente então a este cenário, os discípulos se apresentam para afastar as crianças. Mas Cristo, o Redentor, de braços abertos, disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus. Então Cristo, o Redentor, é aquele que tem os braços abertos, numa demonstração do grande amor que ele tem para comigo, para contigo, para com todos nós. A Bíblia define Deus, se não é biblicamente definido, mas a nossa compreensão não tem como definir, porque é uma dimensão tão grande do amor, dizendo: Deus é amor. Deus é amor. E onde tem amor, tem sentimento. Onde tem amor, tem emoção. Onde tem amor, tem compaixão. Onde tem amor, tem misericórdia. E penso eu, e creio que você há de concordar com isso, que o Senhor Jesus ficou e está muito entristecido quando, nesta semana, e é algo que infelizmente nos acompanha, tantas pessoas mortas. Não nos compete adentrarmos aqui no mérito da violência. A violência está presente no mundo desde que o pecado entrou no mundo. Gênesis capítulo 3 fala da entrada do pecado no mundo, e logo em sequência nós observamos um irmão que vai se levantar contra o próprio irmão. No Velho Testamento, quando você lê, talvez você se assuste, quando você observa tantas guerras e tantas mortes. Então a violência, a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, ela passa a fazer parte desta realidade. Na Idade Moderna, no momento em que a humanidade esperava um progresso enorme, eis que surge a Primeira Guerra Mundial,
com talvez 20 milhões de mortos. Passam-se alguns poucos anos, eis que surge a Segunda Guerra Mundial, com talvez aí 60 milhões de mortos, sendo aproximadamente 6 milhões de judeus. No início do século XX, com os movimentos de orientação marxista em países comunistas, reunidos, as pessoas que morreram por conta do sistema comunista no mundo, alguma coisa em torno de 100 milhões de pessoas. Então, nós contemplamos todos esses dados com pesar, se é que por ter tantos esses dados, ainda há no coração o pesar, porque uma coisa muito adversa em relação à violência é por ela ser tão presente, por ela estar tão assim marcada na sociedade, nós vamos, por vezes, ficando insensíveis a ela. Nos tornamos insensíveis à violência e às pessoas que, por vezes, morrem por conta da violência. Tem vários aspectos envolvidos nisso. Tem um aspecto social, sem dúvida alguma, no sentido de que muitas pessoas, numa situação, por vezes, de tanta exploração, que não justifica. Eu vim do morro, morei no morro, certo? Fui pastor lá nesta igreja, onde lá tive 4 irmãos negros, sem os pais, sem o pai e sem a mãe, criados na Nova Brasília, e um é pastor, o outro se tornou administrador, o outro militar e a outra professora. Então não há justificativa para poder falar que pobreza no sentido de que vai gerar essa violência, porque infelizmente muitas pessoas de uma classe muito mais alta também estão ligadas à violência. Mas tem uma questão social, sim, quando por vezes não há uma contemplação de necessidade. E tudo que o inimigo vai trabalhando para transformar esse não atendimento em necessidade no que diz respeito a um sentimento de revolta. E muitas pessoas revoltadas nascem num ambiente de revolta. Tem um aspecto que envolve a desconstituição da família, a desvalorização da família, a violência dentro de casa. Quantos crescem vendo os pais ou o pai espancando a mãe, brigando e batendo na mãe, sem contar tantas outras situações que são vistas, não são percebidas, mas são vistas, de imoralidade, toda uma conjuntura em que o inimigo se aproveita. Quando nós vamos para o Velho Testamento, e nós vamos observar a adoração a alguns outros deuses, como a questão ao deus Baal, eu não sei se é Baal, mas tem um deus das moscas, o deus das moscas. A mosca é, então, este inseto que vai se apropriar da podridão. Vai se apropriar da podridão. O inimigo, ele se apropria dessa podridão para poder, então, ali dilacerar tantas e tantas outras vidas. Tem um contexto político que é muito abrangente, que nós temos uma certa compreensão. Nós não temos conhecimento do que acontece nos palácios. Nós não sabemos do que acontece nas grandes reuniões. Nós temos uma visão, que é uma visão daquilo que nos é permitido ver, dentro de um momento em que temos tanto a questão de crescimento de comunicação, mas vivemos, então, por ter uma proliferação da comunicação, numa questão do que é verdade ou é mentira. O que está sendo dito é verdade ou é mentira? Porque tem tanta coisa sendo falada, que você fica naquela posição de saber se é verdade ou se é mentira. E dentro do contexto político, onde eu creio que tem pessoas sérias, sim, mas infelizmente muitos que não têm esta seriedade e que usam da forma da manipulação. Infelizmente, a violência no decorrer dos anos, ela tem sido um palanque para muitos políticos. Tem sido um palanque para muitos políticos. Mas, se fosse realmente uma causa a ser resolvida, do tempo que eu tenho de idade, isso já estaria resolvido há muito tempo. Não deveria ser mais bandeira apresentada em nenhuma propaganda política. Porque se todos, no momento em que estão no seu aspecto de eleição, levantam esta bandeira, então não era para poder ter mais essas manifestações. Nós não temos compreensão do que acontece nos palácios.
Nós não temos compreensão dos conchavos, das coisas que acontecem, não retirando, sem dúvida alguma, que tem muita gente séria, que tem muita gente que está ali querendo fazer o melhor, mas tem toda uma questão de sistema. Biblicamente falando, nós observamos na história bíblica e na própria história do mundo, aquilo que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, quando a Bíblia fala de principados e de potestades, está falando então desta influência maligna em pessoas de autoridade. Em pessoas de autoridade. Então, infelizmente, muitas pessoas, autoridades, por não terem compromisso com Cristo, por não terem então uma compreensão clara de vida para elas e para outras pessoas, elas se tornam instrumentos do inimigo. Isso é observado biblicamente no Velho Testamento com os reis, Nabucodonosor, por exemplo, é observado no Velho Testamento ainda com os faraós, é observado no Novo Testamento com Herodes que mandou matar crianças, Faraó que mandou matar crianças, e tantas outras situações. E tem um componente que nós não podemos ignorar em hipótese alguma, que é o componente espiritual. Há uma guerra espiritual instalada no mundo, desde que o pecado assim entrou. Há uma guerra. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, quando nós relembramos este ato memorial, nós encontramos em todo esse contexto histórico todo o simbolismo desta guerra espiritual. Por exemplo, o Senhor Jesus foi crucificado no Monte Gólgota, que tem o sentido e o significado de caveira. Este monte, fora da cidade de Jerusalém, ninguém poderia ser crucificado dentro da cidade de Jerusalém. Este monte Gólgota, e quando lá em Israel eu estive, olhando de uma visão perspectiva de longe, tem um formato literal de uma caveira. E ali, então, na caveira, enquanto símbolo da morte, foi fincada a cruz de Cristo. Então, Jesus Cristo, ao morrer na cruz, de maneira redundante, mas não espiritualmente, ele estava matando a morte. Por isso que Paulo, quando escreve aos 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala: onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão? Mas graças a Deus que em Jesus nos concede a vitória. Então Jesus veio ao mundo para poder então matar a morte, o que tira a vida, a expressão de vida. O Senhor Jesus, ele disse, e está registrado em João capítulo 10, quando ele fala do bom pastor, o bom pastor veio ao mundo, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, é aquele que entra pela porta, o ladrão é aquele que pula e não entra pela porta, e ele diz: eu sou o bom pastor, e eu vim para poder dar vida, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Evangelho não combina com morte. Evangelho não combina com violência. Evangelho não combina com ira. Evangelho não combina com essas coisas. Evangelho é promoção da vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas ali também está dito, na sequência, mas o diabo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Então, nesta escala, observem, Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, mas o diabo vem para roubar, matar e destruir. Então, nesta sequência, que é isto que nós temos observado na história, e é isso que nós observamos, infelizmente, em nossa cidade. Este texto que nós acabamos de ler, ele nos fala de Jesus. Jesus está voltando, não é? Jesus, no ministério dele, não foi restrito e dentro de Jerusalém, na Galileia, nas aldeias, pelas ruas, o evangelho transitava entre as pessoas, não era um evangelho enclausurado em quatro paredes. Jesus se relacionava. Talvez nós estejamos perdendo a capacidade de nos relacionarmos com as pessoas. Talvez nós estejamos perdendo a capacidade de estarmos com pessoas que não pensam como a gente, que por vezes nos ofendem porque não pensam como a gente, e nós, por vezes, nos abstraímos do relacionamento, enquanto poderíamos estar ali mesmo submetidos a algumas situações que não são boas, mas para poder referenciar o Evangelho de Jesus. Jesus andava nas ruas.
E aí, então, é o momento da celebração da Páscoa. A Páscoa, que é uma das maiores, se não a maior festa dos judeus, que tem a ver com aquele episódio do Velho Testamento, com a libertação do povo de Israel do Egito. Você está lembrado? Quando lá na 10ª praga, a praga dos primogênitos, o Senhor Deus diz para que o povo de Israel pudesse sacrificar um novilho, aspergir o sangue nos umbrais da porta, porque quando o anjo da morte viesse, as casas que tivessem a marca do sangue, o anjo da morte passaria e não tocaria. Este cordeiro, ele simboliza o quê? Jesus Cristo, o cordeiro, como João Batista disse, eis o cordeiro de Deus. O sangue deste cordeiro no passado simboliza o quê? O sangue do Senhor Jesus. E o anjo da morte é o inimigo. Então, quando nós caminhamos com Deus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós somos então tomados por Ele, nós somos guardados por Ele e o inimigo não nos toca. É este o sentido. Jesus vem para Jerusalém para a festa da Páscoa, onde a cidade enche, muita gente, de tantos outros lugares, para que pudesse então celebrar a Páscoa. Para chegar em Jerusalém, a entrada de Jerusalém passava pelo monte, onde é o Monte das Bem-aventuranças. Então, ali, o texto nos situa dentro desse contexto, que diz então que Jesus, ele vindo em direção a Jerusalém, ele então olha ali do monte e vê a cidade de Jerusalém. E Jesus chora. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. São, no Evangelho, mais um outro momento em que nós temos uma clareza de Jesus ter chorado. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, Lázaro estava morto, Jesus chorou. A fé não traz insensibilidade. A fé não traz insensibilidade. É crente, mas é gente. Então, perde um ente querido, tem um sofrimento, é natural ter a expressão de lágrimas. Você não deve se fazer de forte porque você é crente. Pelo contrário, é reconhecer a fraqueza para poder buscar a força que vem do Senhor Jesus. É interessantíssimo poder observar que o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele chorou. Numa expressão, então, de compartilhamento deste sofrimento. Um outro momento, mas não de maneira clara, no Evangelho, mais citado pelo autor de Hebreus, lá no capítulo 5, se não me falha a memória, no versículo 8, nós vamos então observar que o texto ali de Hebreus fala de que Jesus em sacrifício chorou. Chorou. Este choro, ele é interpretado como se naquele momento, no Getsêmani, quando Jesus então ora e ele pede a Deus, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. O texto do Evangelho fala que Jesus transpirou sangue. O autor de Hebreus vai falar então que ali houve choro, e eu penso que sem dúvida alguma houve choro. Observamos então assim a sensibilidade do Senhor Jesus. O grego é uma língua que tem um sentido que por vezes nós não compreendemos a partir da tradução literal, porque existem choros e choros. A palavra no grego para choro aqui usada por Lucas, não é do choro furtivo, não é daquele choro de uma lágrima. Esta palavra que é usada aqui para poder falar que Jesus, ao olhar para Jerusalém, ele chorou, é da ordem de um choro convulsivo, de um choro de soluço, de soluçar. Você entende isso? Então é um choro de alguém que é tomado pela emoção. Não é aquele choro que se esconde. Ou seja, frente àquela realidade, chegando e olhando para Jerusalém, contemplando para além do que era da contemplação estética de Jerusalém, do templo de Jerusalém, a grande obra de Jerusalém, Jesus olha para as pessoas. E Jesus chora, um choro convulsivo, um choro de soluço. Jesus então tem esse momento ali de tomada de emoção naquilo que sabemos muito bem, do amor dele para com todos nós. Então é nesta perspectiva, ele olha para a cidade. Ao olhar para a cidade, Jesus, repito, ele olhou para as pessoas da cidade.
Jesus olha para mim e para você como pessoas, Ele não olha para a estrutura. Ele não olha para mim e para você para saber quanto que eu e você temos na conta bancária. Ele não olha para mim e para você a partir da nossa cor de pele. Ele não olha para mim e para você a partir de tantas outras questões. Ele olha para mim e para você como alguém que Ele criou, que Ele formou das mãos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e como alguém que em amor Ele veio ao mundo para salvar. Jesus te olha como pessoa. Jesus não olha como preto, como branco, como bandido, Ele olha como pessoa. Ele vê como pessoa. E desta maneira, então, Jesus olha para a cidade de Jerusalém e vê pessoas. Que tipo de pessoas? Todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de pessoas, inclusive as pessoas religiosas. Inclusive as pessoas religiosas. Na sequência desse texto, você vai observar que Jesus ele entra em Jerusalém, ele agora está no templo. E o que ele faz no templo? Ele faz uma reviravolta, porque no templo, enquanto local daquilo que era da expressão de culto, havia venda, havia comércio, havia tudo, mas não havia adoração. Nós precisamos tomar muito cuidado com nossos encontros, com nossas reuniões, com os nossos cultos. Culto é a unidade minha e sua perante Deus. Quando nós nos reunimos para cultuar, nós estamos demonstrando a nossa unidade. A nossa unidade de fé, de compreensão. Toma muito cuidado, para que no culto, nesta unidade, você deixe de olhar para Deus e para olhar para quem está do teu lado, e para olhar para o pastor, e olhar para... Tome cuidado, porque a todo momento o inimigo vai colocar nas tuas mãos uma lente para você poder olhar para pessoas e não olhar para Jesus. Outro aspecto, tomemos cuidado, porque nós formamos uma congregação, nós formamos um povo, mas não é lugar de comércio. Não é lugar de comércio. A minha mãe, saudosa mãe, ela em algum momento da vida, numa necessidade grande, ela se recriou. E ela então passou a vender roupas. Ia comprar roupas em São João de Meriti, comprava as sacolas de roupas, subia o morro para vender as roupas e vendeu para muitos irmãos aqui, mas ela tinha uma máxima: eu não vendo nada na igreja. Eu não vendo nada em lugar de culto. Nós temos aqui um público, meus irmãos. Nós temos aqui pessoas que consomem. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar a fazer algumas coisas dessa ordem de negociação em detrimento da adoração. Em detrimento da adoração. Precisamos distinguir os espaços, precisamos distinguir o momento. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Então Jesus chegou ali no templo, havia aquele comércio, e ele, mais uma vez, movido pela emoção, agora, quem sabe, aquele sentimento de compaixão agora transforma em raiva, certo? Raiva, a Bíblia diz, Paulo diz em Efésios, irai-vos, mas não pequeis. Então ele vai, derruba aquelas bancadas, derruba aqueles comerciantes, derruba aquilo tudo, porque a casa do Senhor estava sendo transformada em comércio e não em casa de oração. Infelizmente, o que nós temos visto em muitos contextos é uma comercialização da fé. É uma comercialização em vários aspectos, em vários sentidos, em várias facetas do cristianismo, em várias outras religiões. Da procissão, onde ali as barracas é o que se vende, de outros aspectos, de cultos, enfim. Jesus então ali acaba com essa bagunça. Jesus então olhou para a situação de Jerusalém, para pessoas sofrendo, para pessoas na rua, com certeza, para lares dilacerados, para meninos abandonados, para mulheres na prostituição, para homens prostitutos. Ele olhou para toda essa situação de imoralidade, de lascívia, de violência. E ele olhou também para a expressão de uma religiosidade fria, vazia, que fala de Deus, mas não tem Deus, que fala de amor, mas não tem amor. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar atentos a essa realidade. Quando, na terça-feira, nós nos deparamos com as notícias, as informações, e eu, em particular, achava que, infelizmente, mas nessa expressão de estar acostumado, como se fosse mais um ato de violência, não.
eu vou para a igreja, e eu falei para a semana, não, eu vou para lá, vou falar para poder acabar com essa bagunça, né? E quando eu começo a ver a proporção, não tinha como poder sair de casa, não tinha como poder sair, como muitos irmãos. Eu não sei quantos irmãos aqui foram afetados, não tem alguém que foi afetado por isso na rua, na terça-feira? Tem? Então, alguns aí passaram os apertos, louvado seja Deus, dando livramento, tá? E toda esta situação de tantas mortes, Cristo, o Redentor, com os braços abertos, agora com o coração dilacerado, numa perspectiva semelhante à de Jerusalém. Jesus olhando para a cidade do Rio de Janeiro, Jesus olhando, então, para as famílias, Jesus olhando para as pessoas, Jesus olhando indistintamente, sem poder colocar nenhum adjetivo à frente do nome, mas olhando para a pessoa, Jesus, então, eu tenho esta convicção do Deus de amor, que Ele se entristece. A Bíblia fala no Velho Testamento que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quem parte deste mundo com Jesus no coração, tem a vida eterna com o Senhor Jesus. Mas quem deste mundo parte sem Jesus no coração, tem a perdição eterna. E não é Deus que manda ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não condena ninguém. Ele veio para poder absolver. Jesus é a prova disso. Agora, a pessoa escolhe o caminho que ela quer seguir. Infelizmente, muitas pessoas, e aí dessas da criminalidade, que se tornaram vítimas da violência, elas escolheram o caminho errado. Elas escolheram. Penso que naquele contexto tem irmãos nossos, mães, porque já vi de mães que criaram os filhos na igreja, que orientaram e que os filhos cresceram e tomaram outros caminhos. Mas o que eu fiz? Não, é porque o filho, ele tem o direito de escolha, porque eu e você, então, nós escolhemos ou o caminho estreito e a porta estreita, que é Jesus, ou o caminho largo, a porta larga, que é a perdição. E esse caminho, no final, ele vai desembocar em algum lugar. O caminho estreito, Jesus Cristo, ele desemboca na vida eterna, o caminho largo na perdição eterna. Então, não vivemos na Idade Média, hoje à noite vamos falar sobre a Reforma Protestante, mas o fato é que o céu existe e o inferno também existe. E que Jesus veio ao mundo para poder tirar pessoas da condenação, do pecado, do inferno. A Bíblia diz, na Epístola de Pedro, que Jesus foi às cadeias e tomou as chaves. Então, numa perspectiva dessa de poder demonstrar o poder dele sobre a morte. Sobre a morte. Jesus, então, chorou em relação à cidade de Jerusalém, demonstrando compaixão, demonstrando amor. Jesus, com certeza, com o coração dilacerado, com tantas pessoas mortas e com toda essa situação de violência, sejam pessoas que estejam na criminalidade ou não, não vamos entrar nesse mérito, mas para poder falar tão somente das pessoas que, infelizmente, padecem vítimas da violência. Jesus chorou, Jesus chora pela cidade do Rio de Janeiro. Quando tomei conhecimento dessa realidade, então, eu digo para os irmãos que eu fiquei muito triste. A vontade que me surgiu foi de chorar e de chorar muito. Eu fiquei muito triste. Não é? Com essa situação, essa coisa tão, sabe, tão medieval, tão aquilo, tristeza no coração, e não é uma questão, eu não estou aqui trazendo para os irmãos, eu estou trazendo uma palavra bíblica, eu não estou falando de A, de B, não estou falando de posicionamento, de política, eu estou falando de gente, de pessoas, de homens que são homens de autoridade, de policiais, colocando como aquele esposo que falou para a esposa, continua orando por mim, e ele veio a falecer. Essas situações todas. Então, a tristeza. E aí, no meu coração, veio então um pensamento. Será, meus irmãos, que nós, com tanta crueza no mundo, estamos perdendo a sensibilidade de chorar por aqueles que estão padecendo e estão sofrendo? Será que, e aí nós temos que pensar como igreja.
Nós temos que pensar como povo de Deus. Será que nós estamos perdendo essa capacidade de podermos ter sensibilidade? E se nós não estamos perdendo essa capacidade de perdermos a sensibilidade, o que nós estamos fazendo como igreja? O que nós estamos fazendo? Bom, nós estamos fazendo muitas coisas, é verdade. A igreja, ela é a esperança do mundo. Se está ruim com a igreja no mundo, e mesmo entendendo que tem tantas coisas ruins na igreja, até porque tem pessoas que estão na igreja, mas não tem nada a ver com a igreja, até porque tem muita questão do joio que está no meio do trigo, e que não nos compete separar, mas isso vai ser uma separação no dia do juízo. Então, termos esta compreensão, mas está ruim com a igreja, estaria muito pior sem a igreja. A igreja é a esperança do mundo. A igreja, ela está nas comunidades. A igreja, ela está na Zona Sul. A igreja que arrecada toneladas de alimentos. A igreja que faz ação social. A igreja que faz missões. A igreja. Irmãos que estão ali, olha, levando a bandeira. Mas não podemos também deixar de lado que há uma outra característica de uma igreja que tem se isolado das questões que acontecem. Domingo passado, nós recebemos as crianças que vieram do acampamento. E aí é uma ação que a igreja tem feito. No projeto Tabelinha com Jesus, quantas crianças são alcançadas? Uma vez por semana. Mas tem um amor, tem um carinho, tem esse amor e carinho a partir de um alimento, de um café, tem um aconselhamento com o pastor Renê, tem um esporte. A gente tem visto isso. Por que não fazer mais? Por que não fazer mais? Por que não poder ampliar mais isso? Aqui à noite, quando o irmão Alexandre, o esposo da irmã Marcele, ele vem e fala com emoção, quem aqui estava, no que ele se referiu, que a gente não tem muita compreensão do que foi, mas em relação a duas crianças lá, ele fala, porque eu vim dessa realidade. Será que nós não estamos perdendo a sensibilidade em relação às pessoas para que nós possamos desenvolver atos e gestos de amor? Será que nós não podemos transformar a PIB Lins numa grande agência de serviço? Numa grande agência de poder servir ao próximo? De poder abençoar pessoas? Será que quando nós olhamos tão somente para nós mesmos, para as nossas necessidades, nós não estamos demonstrando a falência desse amor? Essa falta de compaixão? Será que quando nós nos preocupamos com aquilo que diz respeito à nossa realidade, nós não estamos perdendo essa perspectiva? Então, meus irmãos, Jesus chorou olhando para Jerusalém. Eu entendo que tendo Jesus no nosso coração, nós não podemos ficar insensíveis. Das cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, a carta de Éfeso, que é a primeira, o que é colocado é o seguinte: vocês estão aí agindo, vocês têm ações operosas, vocês têm tantas coisas, mas eu tenho contra vocês que deixaram o primeiro amor. Será que nós estamos perdendo o primeiro amor? Que perde o primeiro amor, perde a compaixão. Perde o primeiro amor, perde a misericórdia. Perde o primeiro amor, perde a compreensão de quem é gente. Começa a entender que a ação para com as pessoas, em qualquer esfera, é uma ação peremptória de poder combater. E isso é uma questão do Estado. O Estado tem que combater. Tem que ter o Estado, tem que ter a polícia, tem que ter as autoridades. Mas a nossa guerra é outra. A nossa batalha é outra. A nossa batalha é de jejum, de oração. A nossa batalha é de pregação do Evangelho falado, mas do Evangelho vivido. Do Evangelho que você abre a casa para abrigar uma pessoa que vem para uma célula e você convida o seu vizinho. Do Evangelho que você que tem uma habilidade se dispõe a poder ensinar uma habilidade para uma outra pessoa que não tem nenhuma. O Evangelho que é vivido. Jesus olhou para Jerusalém e esse olhar retrospectivamente é o seguinte: não era para ser assim. Não era para ser assim. Se nós acompanharmos a história do povo de Israel, de Jerusalém, que é fundada por Davi, que é conquistada por Davi, e ali o templo que é construído
por Salomão, filho de Davi, com tudo aquilo que Davi tinha deixado para construir, com todo esse simbolismo. Aquele lugar, então, Jerusalém, um lugar da presença e da manifestação de Deus, que as pessoas transformam a área, a geografia, em lugar sagrado. Não há um lugar na terra que é mais sagrado do que o outro. Todos os lugares da terra são sagrados, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, amém? É desse jeito. Então, olhando retrospectivamente, Jesus chora porque diz, não era para ser assim. Vocês têm conhecimento, tudo que foi feito, toda a manifestação não era para ser assim. Meus irmãos, com tanto tempo de evangelho, com tanto tempo de cristianismo no Brasil, com tanto tempo de igreja, do Lins, não era para ser assim. Então há de se ter um olhar retrospectivo, de certa maneira, para que nós possamos observar onde que nós desviamos a rota e corrigir, porque na vida se desvia da rota algumas vezes. Olhando então para a questão do presente, Jesus olha para Jerusalém e vê pessoas sofrendo, vê pessoas carentes, vê pessoas em diversas situações. Quantas pessoas estão assim hoje? Eu fui visitar o missionário Wagner, devemos orar por ele. A situação dele de saúde não é boa. Mas quando eu lá cheguei, então eu não pude adentrar, porque tinha visita. E daqui a pouco no CTI, toma que chega a visita, toma que chega a visita. A visita ali, na maior parte para o missionário Wagner. Quem eram as pessoas? As pessoas da comunidade da Mangueira. As mães daquelas crianças que perguntam, cadê o tio Wagner? Daquelas crianças que o missionário Wagner preparava comida para poder levar para elas, para entregar para elas. Daquele projeto no Sinimbu, que tem lá hoje uma orquestra de música. Nós poderíamos ter um trabalho de música com crianças da comunidade. Tem uma orquestra de música. Então, eu vi ali naquele momento aquelas pessoas indo visitar o irmão Wagner, o missionário Wagner, numa demonstração de carinho. Porque esse homem, que nós devemos continuar orar pela recuperação dele, ele que lá na favela, caído na vala, viciado, drogado, ele se converteu, ele agora transformou e dedicou a vida dele para salvar pessoas, para viver dessa maneira. Então Jesus quando olhou para Jerusalém, ele viu aquela situação real. Jesus olha para o Rio de Janeiro, se nós não estivéssemos vivendo na dispensação da graça de Deus, já teria sido destruído como Sodoma e Gomorra há muito tempo. Há muito tempo. Porque o que há de maldade, o que há de incredulidade, o que há de promiscuidade, o que há nessa cidade, nessa e tantas outras, já teria sido destruída há muito tempo. Mas é que nós vivemos na graça, na dispensação da graça de Deus, do Deus que não quer que ninguém morra, mas que todos venham à compreensão da salvação em Jesus Cristo. Então tem um olhar retrospectivo, tem um olhar do presente, tem um olhar do futuro. Jesus olha para Jerusalém e vê o futuro de Jerusalém. E aí diz o texto, não ficará pedra sobre pedra, vocês vão ser destruídos, vai ser tomado. Meus irmãos, se não houver uma intervenção, se nós não buscarmos ao Senhor, se as igrejas, povo de Deus, não se unir em oração, se nós não nos dedicarmos para buscarmos de Deus, do amor, da compaixão, que seja transformada em ações, em gestos, meus irmãos, coitada da cidade do Rio de Janeiro. O que nós temos visto vai piorar ainda mais. Vai piorar ainda mais. Não há futuro para uma cidade. Não há futuro para um país, não há futuro para uma sociedade onde os valores do reino não são vividos, onde a presença do Senhor Jesus não é estabelecida, onde Deus não está presente. O que vai estar presente é justamente o que? O amor à riqueza, o amor aos prazeres, aquilo que é meu em detrimento do outro. A cidade do Rio de Janeiro está numa condição muito desfavorável, muito ruim. E olhando para a cidade do Rio de Janeiro, Jesus chora e fala, se não consertar, vai piorar. Jerusalém,
aqui citado, e Jesus olhando e orando para Jerusalém, Jerusalém foi destruída. Quando Jesus fala não ficará pedra sobre pedra, então ali é uma visão do futuro, em que vai se cumprir mais à frente, em que Jerusalém foi sitiada, foi destruída, foi dominada, o templo foi queimado, foi derrubado, pessoas foram mortas. Se nós não nos levantarmos, se nós não buscarmos, se nós não clamarmos, se nós não colocarmos nossa vida perante Deus e buscarmos ao Senhor, nós não podemos esperar um futuro melhor. Ano que vem é ano de eleição. Ano que vem é ano de eleição. A Bíblia fala: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Eu tenho dito para os irmãos que nós não podemos abrir mão da nossa cidadania. Penso que para que coisas no aspecto que eu só vou me aventurar e vou sair logo desse campo, nós teríamos que ter no Brasil eleições sucessivas por 20 anos de pessoas certas. Porque a situação é muito esquisita, né? Mas o que eu quero deixar aqui com os irmãos é o seguinte: você é cidadão, você tem que ter leitura do tempo, tem que saber, tudo bem. Você, como cidadão, tem que ter a Bíblia como referência. Os partidos políticos têm lá as suas, como é que eu poderia dizer? As leis que eles têm lá para fazer parte. Você tem que pegar isso e ver se está de acordo com a Bíblia. Se está de acordo com a Bíblia. O que eu quero também aqui destacar é que a igreja vai ser muito afetada, e já começa a ser com esse ano que vem da eleição. É o ano que o pastor começa a ser procurado, né? É o ano que vem que eu quero oração. Depois da eleição ninguém quer oração, mas na hora da oração todo mundo quer oração. É a questão do ser assediado à igreja. Se vier uma pessoa aqui de autoridade, aqui, seja de qualquer partido que for, ele vai ser reconhecido. Seja o prefeito, governador, presidente. A gente sabe que não vem, né? Mas se vier, vai ser reconhecido. Está aqui o senhor excelentíssimo, o senhor quer dar uma palavra? Um político, não. Assim, um candidato, não. Uma vez um candidato falou para mim assim: o senhor permite eu dar uma palavra para a igreja? Eu falei assim: não. Mas e eu posso fazer uma oração? Eu falei assim: não. Mas eu posso colocar um banner no mural? Eu falei assim: não. Você pode colocar no poste do lado de fora, mas aqui dentro não. Bom, mas nós somos cidadãos, aí você escolhe quem que você vota, isso aí, né? Pode ser candidato. Tem alguém aqui que vai ser candidato ano que vem, a vereador, a prefeito? Não tem problema. A gente pode conversar tranquilamente. Mas nós temos que entender que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos cidadãos da pátria celestial. Então isso tem que estar acima de qualquer coisa para a gente. Irmãos queridos e amados, Cristo o Redentor, braços abertos para a cidade do Rio de Janeiro. Povo bom, cidade boa, muita gente boa, mas que não tem Jesus, está desorientado em diversos aspectos. Jesus continua com braços abertos para todas as pessoas da cidade do Rio de Janeiro, qualquer situação. E com o coração entristecido ao ver tanta violência, a ver tanta coisa ruim, que Deus use a minha vida, use a sua vida, use a vida da igreja do Lins, para que nós possamos fazer a diferença. Nós temos feito, irmãos, nós temos feito, mas nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer mais. Existem sonhos no nosso coração que nós precisamos colocar perante Deus. Iniciativas de amor, gente. Diz que a Madre Teresa de Calcutá, alguém que foi visitá-la lá no trabalho que ela fazia com os miseráveis, ela falou assim para ela: eu não faria o que você faz, nem que me desse todo o dinheiro do mundo. Ela respondeu assim: nem que me desse todo o dinheiro do mundo para eu poder fazer, eu também faria, porque eu não faço por dinheiro, eu faço por amor. Causa de amor, causados pelo amor. Vamos chorar pela cidade,
Vamos lamentar pela cidade. Vamos clamar pela cidade. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos orar agora pela cidade do Rio de Janeiro, pelas autoridades constituídas. Eu quero convidar o pastor Sérgio que vem aqui à frente, quero convidar o pastor Lademir que vem aqui à frente, por favor. Um vai orar pela cidade e o outro, por favor, vai ministrar a bênção de Deus sobre nós, povo de Deus, nesta cidade. Pastor Roberto, pastor Lademir, enquanto todos nós aqui, você, onde você está na sua casa, clamando e orando, vamos orar pelo Rio de Janeiro. Vamos orar pela cidade do Rio de Janeiro. Onde é que tem o microfone? Vamos orar. Nós te agradecemos porque temos tido a oportunidade de estarmos na tua casa. Agradecemos pela palavra que temos ouvido neste momento. Sensível nós estamos a tudo aquilo que temos visto nesses últimos dias. Consola, Senhor, os nossos corações, para que a cada dia possamos estar diante do teu altar. E aqueles que estão à frente da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, tenham, Senhor, a iluminação vinda de Ti, sabedoria para lidar com todos esses problemas. Sabemos que o futuro não nos pertence, mas nós queremos depositar em Tuas mãos o nosso país, este gigante da América Latina chamado Brasil. Recebe, Senhor, o nosso pedido humilde, para que o Teu nome seja honrado e glorificado na vida de cada brasileiro, de cada jovem, de cada criança. Ó Senhor, devolve esse país às nossas netas, aos nossos filhos, Senhor, para que a Tua igreja esteja pregando o Teu evangelho a cada cidadão. Dê coragem aos pastores, aos líderes, dá coragem, Senhor, à Tua igreja para não esmorecer, mas pregar a Tua palavra com dignidade, para a Tua honra, para a Tua glória, para a salvação de muitas vidas, seja onde elas estiverem vivendo, seja nos mais difíceis locais da nossa cidade, que o Teu evangelho atinja a cada vida. Oramos, ó Pai, porque confiamos em Ti e sabemos que o Teu nome há de ser glorificado na vida de cada brasileiro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Eu estou já congregando aqui, já vai para 4 meses. E a bênção apostólica, ela tem um significado muito relevante na minha, na sua, na nossa vida. Interessante que a transliteração de dai graças ou ações de graças, ela não é transliterada para a palavra gratidão. A palavra gratidão você não acha na Bíblia essa expressão gratidão, até porque é algo que é reflexo de uma causa e a gratidão é uma consequência. Então ela virou mais uma expressão do que de fato literal. Literal, Jesus pega o pão e diz, levantou e deu graças. Quando diz deu graças, a tradução da palavra no grego é eucaristia. Por isso que a bênção apostólica, eu quero que vocês ministram hoje. Vão repetir comigo. Que a graça e a paz, que o amor de Deus, do nosso eterno Pai Celestial,
e as consolações do Santo Espírito seja com aquela comunidade, seja com cada cidadão carioca, fluminense, com cada brasileiro, com a igreja espalhada por toda a face da terra, com a igreja batista no Lins, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diga: amém. Deus nos abençoe. Amém, amém. Vamos cantar e vamos louvar ao Senhor, glorificando o nome dEle.